Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Brindai Tulasi Deviai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje para glorificar o Julan Yatra, ou o Festival do Balanço. O Festival do Balanço é um dos festivais mais doces, mais bonitos, mais coloridos que tem no nosso calendário de festivais. Esse é um festival que acontece durante 5 dias, tá? Contando a partir do Ekadashi até Baladeva Purnima, que é o aparecimento de Baladeva Prabhu. Então são 5 dias em que em Vrindavan todos os templos irão colocar grandes balanços com decorações das mais variadas. Inclusive, tem aqueles templos em que essa decoração ela é trocada diariamente. Então, são 5 decorações diferentes. As deidades também recebem roupas novas e diferentes nesses dias. E os Brajabasis, eles se reúnem em milhões e vão visitando os templos, tendo darshan daquelas deidades e dos balanços, e principalmente aproveitando para também balançar as deidades que vão se sentar ali no balanço. Sim, o balanço ele tem uma corda e os devotos podem pegar nessas cordas e balançar. Geralmente são as deidades pequenas que são colocadas, tá? As deidades bem grandes elas permanecem lá no altar com uma decoração belíssima. E todos têm a oportunidade de fazer um seva, ou seja, de também participar do festival do balanço, né? Balançando Radha e Krishna, que estão ali sentadinhos, desfrutando desse passatempo. Bom, então nessa aula eu vou apresentar para vocês uma descrição de como é a Vrindavana, mas não essa Vrindavana que nós aqui vemos nesse mundo material, mas a Vrindavana transcendental.
o que acontece na Vrindavana Transcendental durante esse festival do balanço. Qual é quais são as características dessa época, como que a natureza se manifesta, de que maneira Radha e Krishna eles organizam esse festival, de que maneira as gopis servem Radha e Krishna nesse festival, e como nós podemos também desejar um dia participar desse passatempo eterno de Radha e Krishna. Então eu vou começar a ler uma aula de Srila Gurudeva, que foi dada em 2003 em Vrindavana por ocasião desse festival. Então me perdoem se a leitura não vai ser tão fluida, porque eu vou fazer aqui uma tradução simultânea, tá? Mas de qualquer forma, vocês vão poder ter acesso aos humores e, enfim, às descrições em detalhes de como realmente é a tradição desse festival, de uma fonte fidedigna que é a Srila Gurudeva. Então, Srila Gurudeva ele sempre dizia, aquele ouvinte ou aquele leitor sincero, ele releva qualquer erro que porventura ele venha a perceber, e ele se foca só no conteúdo, só na essência e no humor especificamente. É porque o Harikatha, ele é mais do que uma transferência de conteúdo e de informação, mas ele é uma transferência de emoção, de humor. É importante que o ouvinte ou o leitor do Harikatha, ele esteja atento ao humor, mas não o humor de quem está falando, se ele está alegre, não é isso. É o humor da mensagem, o humor do passatempo, é o humor de Radha e Krishna. E principalmente o humor que os Vaishnavas puros estão servindo Radha e Krishna naquele momento. Tá? Então, quando a gente fala de humor, não é se a pessoa é bem-humorada ou mal-humorada, não é isso. O humor é aquela emoção, aquele sentimento específico da adoração e do serviço que eu vou prestar a Radha e Krishna nesse passatempo que está sendo descrito. Ok? Então é muito importante vocês se atentarem a esse detalhe. Então, o resto é apenas a embalagem, tá bom? E como nós não somos pessoas que estamos valorizando a forma, mas sim o conteúdo, né? Nós não vamos nos focar nas aparências, vamos nos focar o quê? No conteúdo, na mensagem, no humor que está sendo transmitido. Isso é o mais importante, ok? Bom, esse mês em que ocorre o festival do Dilanyatra é um mês chamado Shravan. E é o mês que começa as monções. As monções é o fenômeno chuvoso que tem na Ásia de 4 meses praticamente de chuvas constantes. Hoje em dia nem é tanto, mas hoje em dia já é mais espaçado. Mas enfim, é quando a natureza ela começa a se modificar rapidamente, muitas nuvens se agrupam nos céus, tempestades acontecem e o calor é muito intenso e muitos raios, trovoadas. Então, quando chove, a atmosfera fica tranquila, fica mais fria, os animais, os habitantes de Vrindavana, todos ficam bem mais tranquilos, porque foram aliviados daquele calor. Mas, ao mesmo tempo, com o calor e a água, a natureza ela fica muito mais exuberante. Então, as árvores ficam mais verdes e muitas flores também desabrocham. Flores como Beli, Chameli, Jui, Madhavi, tá? E os pássaros ficam muito alegres. Os pássaros como os cucos, os pavões e também os abelhões e as abelhas. Eles ficam extremamente festivos porque
eles têm bastante flores para visitar e todos parecem que, na verdade, estão sempre cantando o nome de Radharani. Então, ao invés do pássaro cuco cantar como ele está acostumado, ele simplesmente canta Radhe Radhe. Os pavões também estão cantando Radhe Radhe. Até os abelhões estão cantando. Todos estão vibrando o nome Radhe Radhe ali em Vrindavana. E os pavões, eles também têm um jeito especial de chamar, que é o Keka. Quem já ouviu um pavão chamando, pode perceber que ele está fazendo um som similar ao Keka. Então, aqui Gurudeva ele explica o que significa o Keka. Que significa aquele homem que tem a habilidade de fazer coisas maravilhosas e, principalmente, conquistar as suas amantes. Especialmente aqui, no caso, se trata de quem? De Krishna. Então, que é Krishna? É aquele homem que tem a habilidade de conquistar Srimati Radhika. Especialmente quando Radha manifesta Man, que é a sua humor, a sua ira enciumada, quando ela não quer se encontrar com Krishna. E Krishna consegue quebrar aquela ira dela e fazer com que ela novamente se encontre com ele. E, ao mesmo tempo, ele também consegue quebrar com a timidez de Radharani e também com a sua paciência, que são comparadas como uma montanha dos Himalaias. São praticamente intransponíveis, mas Krishna consegue. Então esse é o que está sendo chamado. É aquele que consegue destruir, fazer pó dessa montanha de orgulho que tem Srimati Radhika. E quem é o Ka? Ka só pode ser Radharani. É aquela mulher que também é capaz de fazer coisas maravilhosas. E ela é muito poderosa. Quando o elefante louco, dispara pela floresta, quebrando tudo, ela é capaz de controlar esse elefante. Quem é esse elefante? É o próprio Krishna. Krishna é comparado sempre com um elefante louco. E Radharani é aquela domadora que consegue trazer esse elefante sob o controle dela e colocá-lo preso nas correntes do amor. Então, os pavões estão sempre chamando pelos nomes de Radhe Krishna, Radhe Krishna. Então, nesse momento em que a natureza está muito exuberante, todos estão felizes, a vida está borbulhando, é o momento em que as jovens esposas, elas são levadas de volta para os seus locais de nascimento, ou seja, para a casa dos seus pais, pelos seus irmãos. Pela cultura védica, quando o filho se casa, ele continua morando com os pais e traz a sua esposa para dentro de casa. Quando a filha se casa, ela vai morar com o marido, claro. Mas durante essa época, durante esse festival aqui do Julan, é quando as moças casadas, elas retornam para visitar os seus pais. E geralmente quem vai buscá-las é o irmão, se elas tiverem irmão. Se não, o próprio pai ou um tio vai buscá-las ou elas mesmas acabam indo por própria conta visitar a casa dos pais. Então, Radharani ela estava esperando, muito ansiosa, na casa dos seus sogros, que é em Javat, pelo seu irmão Sridama, para vir buscá-la, para que ela fosse visitar os seus pais, Vrishabhanu Maharaj e Kirtika Devi. Mas aconteceu de Sridama não estar
chegando, ele estava demorando, estava se atrasando, dias estavam se passando. Até que, finalmente, ele chegou na lua cheia, que é o quê? Agora, daqui mais 5 dias, né? Ou seja, no final do festival. E ele chegou na lua cheia, trouxe alguns presentes, algumas roupas, para acalmar a sogra de Srimati Radhika, Jyotila, que tem uma personalidade muito explosiva e controladora. E quando Radharani viu o seu irmão, ela começou a chorar e disse: meu querido irmão, por que você veio tão tarde? Só nos restam poucos dias desse mês de Shravan, que é quando eu posso voltar para visitar os meus pais. Por que você demorou tanto? Você por acaso se esqueceu de mim? E Radharani, ela ficou muito assim decepcionada, mas Sridhama acabou resolvendo tudo e ela foi levada de volta para Varshana, para Vrishabhanupur, e ficou muito feliz de se encontrar com seus pais. Mas principalmente, ela tem a oportunidade de reencontrar quem? As suas amigas de infância, porque elas também estão voltando da casa dos seus sogros para visitar os pais. Então, é quando Radha ela pode reencontrar com as suas amigas, como Lalita, Vishaka, enfim, e as demais gopis. E assim, as gopis elas prepararam, as amigas de Radha prepararam uma surpresa para ela. Elas queriam relembrar das brincadeiras de criança e elas fizeram um balanço para Radharani se balançar. E elas sempre escolhem uma árvore de Kadamba para pendurar este balanço. Porque as árvores de Kadamba, elas são muito fortes, os galhos são muito fortes, e são árvores que têm uma cor dourada, e essa árvore ela simboliza a própria Radharani. Tá? Em oposição a isso, nós temos as árvores Tamal, que são as árvores que representam Krishna. Elas são negras e elas têm os galhos fracos. Elas não são tão fortes. Então por isso que o balanço é sempre colocado na árvore de Kadamba. Isso também indica que a Shakti, a potência, está com Radharani e não com Krishna. Certo? Então, as gopis elas sentam Srimati Radharani ali e elas começam então a balançar, empurrar Radharani para frente e para trás. E elas vão cantando uma canção que é muito tradicional deste festival, que diz: Jula Jule Radha Damodar Vrindavana me Kaisi Chai Hariyali Kunjana me Jula Jule Radha Damodar Vrindavana me. O que diz essa canção? Essa canção diz: Radha Damodar, ou seja, Radha e Krishna, estão se balançando no balanço de Vrindavana. Ó, minha amiga, esse Kundya está muito verde, está exuberante. Kundya é o quê? É o jardim secreto onde eles se encontram. Então, é claro que Krishna ele vai aparecer e ele vai também dançar, ele vai se balançar também com Srimati Radhika. Então as gopis elas estavam ali organizando aquele encontro para Radha e Krishna. Então, aqui Gurudeva ele conta como certa vez Radha ela estava manifestando man, que é aquela ira enciumada de Krishna, por Krishna, e ela não queria se balançar com Krishna. E Krishna já estava lá, sentado no balanço, esperando por Radha, acompanhado das demais gopis. Só que Radha não queria ir se balançar com Krishna. Então as gopis tiveram que ir atrás dela e implorar, dizendo: por favor, deixa essa man para lá, vai agora mesmo se balançar com o seu amado Krishna, ele está esperando por você.
Então assim, nós nos lembramos desse passatempo, diz Gurudeva, com este humor. E assim, as gopis estão muito felizes porque elas estão ali balançando Radha e Krishna. Tem uma descrição muito bonita sobre esse passatempo do Julan, que tem muito mais detalhes, eu vou ler para vocês. E ela está no livro Ananda Vrindavan Champu, de Sri Kavi Karnapur. A aula de Srila Gurudeva já terminou, ele deu uma aula bem curta, não se tem mais outras gravações do que é diferente disso que ele falou aqui nos nossos arquivos. Então agora eu vou passar a ler justamente a tradução então dessa aula, da parte do livro de Kavi Karnapur. É belíssimo, é muito, muito rico de detalhes, inclusive. Bom, então ele é do capítulo 22 do Ananda Vrindavan Champu. Ele diz o seguinte: o roubo da flauta de Krishna durante o outono, durante a primavera, aconteceu logo após o festival de Holi, ou seja, mais ou menos ali entre fevereiro-março. E logo depois, Krishna começou a fazer o festival do Julan Yatra, do balanço. E esse festival, ele é o objeto perfeito da meditação para aqueles que querem saborear o que é a devoção pura de Vrindavana. Nesse dia do festival do balanço, os doces passatempos de Radha e Krishna, eles ultrapassam de longe qualquer passatempo que os semideuses possam fazer com as suas esposas nos jardins celestiais. Este capítulo irá falar sobre este estático festival do balanço, que é incomparável dentro dos 3 mundos. O festival ele acontece num local muito especial de Vrindavana, que é cercado por uma linha de árvores dos desejos, que tem a mesma altura. Então, esse kunja, ele é um kunja que ele é cercado por árvores que a gente chama de kalpa vrikshas. Essas árvores, elas satisfazem qualquer desejo. Então, o Brajabasi, ele fica debaixo dessa árvore, ele faz um desejo para essa árvore. Eu quero ver um passatempo de Krishna. E essa árvore manifesta para ele esse passatempo de Krishna. Então, essas árvores, elas tinham a mesma altura. E elas tinham a sua copa bem redonda e os seus galhos muito bem distribuídos. E assim, elas estavam exatamente com a mesma forma. Mais abaixo delas, vinha uma linha de arbustos que pareciam como um muro de safiras. Uma coisa belíssima. E assim, os pássaros, eles viviam nessas árvores, nesses arbustos, e as deidades da floresta também se manifestavam ali, através deles. Então nós tínhamos os pássaros, nós tínhamos as joias, nós tínhamos as frutas, as flores, enfim, todo o cenário ali composto para fazer com que tudo ficasse mais atraente, mais belo para o prazer de Radha e Krishna. No meio havia um palco dourado, com formato quadrado. E ele também estava decorado com outras árvores pequenas. No meio desse palco estava o quê? Um kunja de joias com 4 portas. Então imagine que não é um palco pequeno e também a primeira descrição também não é pequena, é muito grande. Porque dentro desse palco dourado tem um outro jardim.
com 4 portas. E existem nos 4 cantos desse jardim 4 árvores Harichandana, que é um tipo de sândalo, que são os 3 pilares dos cantos desse kunja. E as árvores que estavam cercando, elas se encontravam, as copas se encontravam e formavam uma cabana. Ou seja, o kunja ele era coberto por todos os lados, totalmente secreto. E o balanço ficava justamente pendurado por cordas douradas bem finas, amarradas nos galhos dessas árvores Harichandana. E ali no meio você tinha uma arena para o balanço, ou seja, toda uma construção belíssima, simplesmente para que o balanço estivesse no centro, protegido, para que nenhum intruso pudesse acessar, e ao mesmo tempo muito bem decorado, com, enfim, um ambiente extremamente aconchegante e estimulante para o passatempo de Radha Krishna. Então, cada gopi que liderava um grupo, ela também tinha um kunja próprio dela, né, no qual também havia um balanço. Então, nas 4 direções dessa arena, haviam 4 kunjas que eram das principais gopis. A gente pode dizer Lalita, Vishaka, Sudevi, Rangadevi, por exemplo. Então, haviam mais 4 outros balanços, nos quais Krishna também se balançaria com aquelas gopis, tá? Em outro momento. Então, essas outras arenas, aqui vem a descrição delas, belíssima. Elas estavam decoradas com árvores Devataru, que tinham também uma copa muito verde, e vários pássaros cantavam nessas copas melodias belíssimas. E todos inspiravam um grande sentimento de festividade, e toda a terra de Vrindavana estava feliz. Então, e cada um desses balanços estavam de frente para uma das portas de entrada do kunja. O coração das gopis estavam cheios de vida, estavam transbordando de alegria, só por ver aquela arena belíssima, que estava iluminada por joias Chintamani e por árvores que brilhavam como se fossem o coral. Essa pedra Chintamani é a pedra que satisfaz também os desejos. Chintamani, Chinta significa pensamentos, Mani é a gema, a pedra preciosa. E assim, num desenho muito harmônico e bonito, todos estavam muito bem distribuídos ali. Então, quando as gopis chegaram, elas olharam, admiraram, e cada uma já foi assumindo o seu posto, o seu local, para preparar o cenário da maneira... não o cenário, para preparar, enfim, todas as formas de servir Radha Krishna quando eles estivessem ali também participando. E os semideuses, eles também estavam presentes. E eles haviam decorado com perfumes celestiais todas aquelas árvores, todos os arbustos, o próprio balanço. E eles ficavam sobrevoando nos seus vimanas, nas suas aeronaves, junto com as suas esposas, para observar quando Radha e Krishna viessem ali se balançar. As esposas dos semideuses, elas traziam consigo diferentes ingredientes para oferecer a Radha e Krishna, com diferentes guirlandas, enfim, objetos
auspiciosos, grãos de arroz, cúrcuma, uma série de outros objetos que eram muito auspiciosos, iriam oferecer para o casal divino. E não podemos esquecer dos servos. Os servos e as corças, muito curiosos, vinham e se agrupavam nas portas dos kunjas, querendo saber o que estava acontecendo e quando eles poderiam ver o belo rosto de lótus de Radha Krishna. E as gopis, elas estavam se preparando para fazer uma grande batalha de cores. Então elas trouxeram, presas aos seus cintos, pequenas sachês com pó de cúrcuma, com pó de flores secas, com pós de pedras preciosas, porque elas iriam fazer um grande festival das cores, elas iam jogar esses pós em cima de Srimati Radhika e de Krishna. E elas traziam também pequenas bolsas com pólen, muito pólen guardado, que inclusive era extremamente afrodisíaco para o encontro de Radha e Krishna. Então, outras gopis, elas trouxeram uma mistura de aguro com cânfora, com almíscar, com pasta de sândalo misturado, que elas iriam aplicar depois no corpo de Radha e Krishna. Algumas traziam também, presas aos seus cintos, algumas seringas que funcionavam como disparadores de água colorida e água perfumada. Elas iriam usar também isso na batalha que é chamada do Holi, o Festival das Cores, que elas também fazem durante o festival aqui do Balanço. Então todas estavam muito bem decoradas, muito bonitas, pintadas, e cada qual com as suas armas, né, entre aspas, para participarem dessa grande batalha, desse grande festival. Então, elas estavam muito ansiosas esperando pela chegada de Radha e Krishna. E o Cupido também estava ali na espreita. O Cupido, ele estava pronto para flechar o coração das gopis e fazer com que elas ficassem completamente atraídas por Krishna. Então, as gopis elas entraram nas diferentes arenas, nas 4 arenas que circundam a arena principal, e começaram a conversar entre elas, enfim, pensando, planejando, e muito ansiosas e muito cheias de expectativas, e rindo muito, enfim, fazendo brincadeiras, que pareciam, na verdade, um murmurar de vários pássaros no meio da floresta. A fala das gopis, a maneira como as gopis se comunicavam ao longe, parecia o canto, a cantoria de vários pássaros na floresta, uma coisa muito bonita. De repente, Krishna entra na arena, tendo o seu braço esquerdo sobre o ombro de Radharani, e com sua mão direita ele estava segurando a sua flauta. E também trazia uma flor de lótus na sua mão. E assim as gopis se viraram imediatamente e começaram a contemplar aquela belíssima forma de Krishna e de Radharani. Krishna trazia a sua pena de pavão presa no seu turbante. Ele também tinha pulseiras, tornozeleiras, tinha um cinto muito bonito, colares de pérolas, e tinha também um olhar muito jovial, muito brincalhão. E nos seus tornozelos haviam tornozeleiras de sinos que faziam um som muito agradável conforme ele ia caminhando e entrando naquela arena. Seus lábios brilhavam e
com uma cor vermelha, por ele ter mastigado a noz de Betel. E a sua efulgência, ela derrotava até milhares de sóis que pudessem estar ali presentes. Era como se Krishna fosse em si uma grande joia que atraísse a mente de todos os habitantes de Vrindavana. E quando Krishna se posiciona no centro do palco, com Radharani, todos os pássaros em uníssono começam a gritar: Vitória, Jai, 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 Vitória, Vitória. Naquele momento, os arbustos de Vrindavana, as árvores, começaram a entrar em êxtase e começaram a pipocar diversas flores, frutos maduros caindo das árvores. Todos chacoalhavam como se estivessem manifestando sintomas estáticos. E das colmeias de abelha, torrentes de mel se derramavam ininterruptamente. Toda Vrindavana estava em êxtase de ver ali o casal divino completamente envolto por aquela atmosfera que inspira os passatempos mais atrativos, os passatempos mais charmosos de Radha e Krishna. E os pavões se puseram a gritar: Keka, 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 Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. E assim, Krishna, ele se senta no balanço junto com Srimati Radharani. Do alto, os diferentes semideuses, que são os cantores, como Kinnaras, Apsaras, Gandharvas, tocavam os seus tambores, tocavam os seus instrumentos musicais e cantavam em uma grande orquestra celestial, um som extremamente apoteótico. E do alto, eles derramavam pétalas de flores numa chuva belíssima de pétalas em cima de Radha e Krishna. Então ali estava Krishna, sentado ao lado de Radharani, com o seu braço esquerdo sobre o ombro esquerdo dela. E as gopis também se sentaram ao redor e ficaram todos contemplando aquela beleza indescritível de Krishna, e que simplesmente fazia com que todos os habitantes, especialmente as gopis e as semideusas, perdessem a sua compostura. E as outras gopis também, como Chandravali e outros diferentes grupos, também estavam ali contemplando a bela face de Krishna, e elas se sentiam extremamente atraídas por ele. E assim as gopis começaram a cantar. Umas cantavam, outras tocavam instrumentos, cada uma manifestava a sua arte, a sua especialidade artística ali diante de Radha e Krishna. E assim algumas começaram a dançar e começaram a ficar empolgadas e puxaram os seus sachês de pós coloridos e começaram a jogar para o alto, espalhando aquela nuvem colorida em cima de todos. E acabou formando uma grande nuvem, quase que impedindo a visão de Radha e Krishna. Então, para que os dois saíssem do meio daquela névoa, as manjares começaram a balançar os dois. E assim eles saíam e entravam nas nuvens de pós coloridos. Saíam e entravam. E Vrindadevi e outras gritavam Jai Ho, Jai Ho. E assim todas as gopis estavam muito felizes de ver Krishna se balançando com Radharani. As gopis que tinham aquelas seringas ou bisnagas com líquido colorido tentavam acertar Krishna enquanto ele se balançava no balanço. Até que elas começaram também a atirar umas nas outras, e foi aquela festa, todos estavam completamente pintados dos pés à cabeça. E Krishna, como ele é muito esperto, muito ágil, muito habilidoso, rapidamente ele pegou, quando passava, uma dessas seringas
de cores da mão de uma gopi e começou do alto do balanço a atirar também nas gopis. Finalmente Krishna foi o vencedor, derrotou todas as gopis naquela batalha de paus coloridos do Holi. Mas Krishna não estava satisfeito, ele queria algo mais. E assim ele indica para as manjares empurrarem o balanço cada vez mais forte. E assim Radharani começa a ficar com medo. E quanto mais alto eles vão, mais o vestido dela começa a voar e ela precisa segurar o seu vestido e ao mesmo tempo se segurar no balanço. E ela já não sabe mais o que ela faz, se ela segura o vestido, se ela segura no balanço, e ela começa a ficar com muito medo, e ela acaba pulando no colo de Krishna e abraçando ele. E assim Krishna conquista o que ele queria, que era o abraço de Radharani. Então, todas as gopis começam a gritar Jai Ho, Jai Ho, e todos ficam extremamente jubilosos de ver Radha e Krishna ali unidos naquele passatempo maravilhoso e muito doce. Então essa é a descrição belíssima de Srila Kavi Karnapur no livro Ananda Vrindavan Champu sobre o passatempo de Radha e Krishna no balanço, o Julani Yatra. Tem um outro passatempo muito bonito que acontece também durante o Julani Yatra, que não acontece exatamente durante o Julani Yatra, mas que é um passatempo do balanço também, e que tem a ver com Rupa Goswami, que é o seguinte, no livro Bhakti Ratnakar, que foi está escrito que um dia Sanatana Goswami ele foi até o Radha Kunda para ver Rupa Goswami e Raghunatha Dasa Goswami. Quando ambos viram Sanatana Goswami se aproximando, ofereceram reverências a ele por ser mais velho e ofereceram um assento e assim começaram a conversar sobre diferentes Harikathas. Aconteceu que Srila Rupa Goswami havia escrito, poucos dias antes, um livro chamado Chatupuspanjali, em homenagem a Srimati Radharani, ou seja, era uma oferenda de 4 flores. Chatu é 4, Puspanjali é flores. E ele pediu que Sanatana Goswami lesse para ver o que ele achava. Quando Sanatana Goswami ele se depara com um verso em específico, ele fica um pouco assustado. Esse verso dizia: Navagoro Chanagouri para Pravarendi Varam Varam Manistavaka Vidyoti Veni Vyam Langana Fanam. Ou seja, ó Vrindavaneshwari, a rainha de Vrindavana, eu ofereço minhas reverências a você. Devido à sua tez, que é como o ouro derretido, uma montanha de ouro derretido, você é conhecida como Gourangi, aquela que tem os membros dourados. O seu vestido, ele é tão belo quanto uma flor de lótus azul. E as suas longas tranças, elas se parecem com cobras negras decoradas com joias. Quando Sanatana Goswami leu esse verso que Rupa Goswami escreveu, ele achou muito estranho, porque ele comparou as tranças de Radharani com cobras negras, com serpentes negras. Isso não é impróprio, isso é uma metáfora muito, muito esquisita, comparar o cabelo de Radharani com cobras negras. Então, ele ficou com aquilo na cabeça, não comentou nada com Rupa Goswami e simplesmente partiu. No fim da tarde, Sanatana Goswami ele foi tomar banho lá no lago do Radha Kunda e começou a oferecer reverências para o Radha Kunda antes de tomar o seu banho. E naquele momento, antes dele entrar na água, ele viu um pouco mais distante que haviam algumas meninas, algumas gopis dali, moradoras dali, brincando. Também haviam meninos brincando e eles estavam no pé de uma árvore. E ele viu que havia um balanço e que esses meninos estavam brincando de se balançar nessa
nesse balanço. E ele viu um pouco melhor e havia uma menina muito bela se balançando. E ele viu que ela tinha tranças, que ela tinha um cabelo bem preto, né, com tranças. E conforme ela se balançava, as tranças dela também, né, se moviam no ar. Só que Sanatana Goswami, ele achou que fossem cobras negras, 2 cobras negras descendo pelas cordas do balanço para atacar aquela menina. E ele correu na direção deles e começou a gritar: menina, cuidado, tem 2 cobras descendo na sua cabeça. Mas ela não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Né? E ele continuou correndo na direção delas, dizendo: cuidado, cuidado, tem uma cobra. E elas simplesmente não entendiam o que ele estava dizendo. Quando ele se aproximou um pouco mais, ele percebeu que era a própria Radharani que estava ali se balançando e que essas cobras que ele tinha visto, na verdade, eram as suas tranças. E aí todas começaram a rir, como se já tivessem entendido o que estava acontecendo. Claro que já entendiam. E elas começaram a rir muito dele. E ele, de repente, parou de andar, de correr, e ficou como que paralisado. E aí, automaticamente, ele se lembra do verso que ele leu de Srila Rupa Goswami, e aí ele entende, realmente, Rupa Goswami teve essa visão desse passatempo, e por isso ele fez essa metáfora. Bom, então, essa aula de hoje é uma aula muito bonita. Quem puder, nas suas casas, montar um balanço, colocar uma foto de Radha Krishna, balançar, a gente sempre faz isso. Infelizmente aqui eu não estou tendo essa possibilidade, mas essa aula está sendo gravada durante a quarentena, infelizmente, mas é sempre uma tradição a gente montar um balanço, trazer os devotos, fazer um festival muito bonito. Então, se não puderem fazer, não tem problema, acompanhem pelas redes sociais os vídeos que vão aparecer de Vrindavana, assistam os vídeos também dos anos anteriores e com certeza vocês vão ficar muito encantados com esse passatempo. E assim a gente vai se preparando para o festival de Rupa Goswami, que vai acontecer logo em seguida, nos próximos 3 dias também, após o começo do Julan Yatra. Ok? A gente vai encerrar por aqui. Então, todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.